Lembro exatamente como soou o prato quando bateu no concreto. Não daquele jeito que soa quando algo cai acidentalmente da mão. Esse som foi intencional, cheio de desprezo, cheio de recado. E todo o quintal ficou em silêncio. Eu estava ali com a bandeja vazia nas mãos, olhando o arroz se espalhar pelo chão de concreto. O arroz que eu havia cozinhado desde as 5 da manhã, sobre o qual fiquei em pé perto do fogo, agitando um pano, enquanto minhas costas queimavam e meus pés inchados sufocavam nas chinelas. E Flora estava ali, braços cruzados, queixo erguido, alta o suficiente para os vizinhos na cerca ouvirem cada palavra. Quem te disse para trazer comida para essa mesa? Você acha que só porque está grávida pode andar pela minha cozinha e fazer o que quiser? Eu estava com 7 meses de gravidez. Não havia comido desde a tarde anterior. E olha, eu sei o que você está pensando. Por que não foi embora? Por que ficou? Deixa eu explicar. Stanley havia perdido o emprego em Lagos quando a empresa faliu. Tentamos nos manter por 2 meses, vendendo coisas, pedindo emprestado, comendo cada vez menos, até não comer de jeito nenhum. E no fim, Stanley disse: "Vamos para a casa do seu pai. Só alguns meses até eu encontrar algo." Só alguns meses. Isso foi 8 meses antes. Nesses 8 meses, Flora havia estabelecido regras do jeito que mulheres como Flora estabelecem regras. Não com uma lista, não com conversa aberta, mas com 1000 pequenas crueldades empilhadas até o peso delas virar a estrutura da sua vida. Eu não comia com a família. Cozinhava, mas não podia colocar comida no prato até Flora confirmar o que estava disponível. Stanley e eu dormíamos num quartinho no fundo do quintal, um cômodo que antes era depósito, com ventilador que não funcionava há 3 meses. E a comida? A comida era o pior. Alguns dias chegava tarde, em pequenas porções, sem me olharem nos olhos. Alguns dias não chegava, e eu dava um jeito. Um biscoito da bolsa. Água. O resto na panela depois que todos comiam, raspado silenciosamente à noite, quando a casa adormecia. Presta atenção nesse detalhe, porque vai ser importante depois. Enquanto eu estava no quintal com a bandeja vazia, olhei pelo corredor para a sala principal. Meu pai, Bernard, estava sentado na poltrona. Óculos de leitura no nariz, jornal aberto na frente. Ele ouviu tudo. O arremesso, o estalo do prato, a voz de Flora cortando o ar da manhã. Ele virou a página do jornal. Naquele momento, algo em mim morreu silenciosamente. Não a fome, não a vergonha dos vizinhos. O que morreu foi a última pequena esperança que eu carregava. Aquela que dizia: talvez hoje ele diga algo, talvez hoje ele se levante. Ele virou mais uma página. Fui para o quarto, sentei no colchão fino, coloquei as 2 palmas na barriga. O bebê se mexeu, uma volta lenta, depois um chute leve bem embaixo da palma esquerda, como uma batidinha. Eu sei, sussurrei. Eu sei que você está aí. E é aqui que a história fica difícil.
Ouvi uma batida na porta dos fundos às 10 da manhã. Quase não respondi. Estava deitada tentando dormir e ignorar a fome. Mas o bebê estava agitado e o sono não vinha. Quando a batida chegou, suave mas clara, 3 vezes, levantei e fui até a porta. Abri. Uma mulher estava ali. Mais velha, talvez 60 anos, pele escura, com rugas profundas que pareciam merecidas, não envelhecidas. Blusa simples e um pano, mas os carregava com uma serenidade que te diz que conforto e dinheiro não são estranhos. Nas mãos segurava uma grande marmita, ainda levemente fumegando. Bom dia, minha filha. Voz calorosa, sem pressa. Me chamo Mama Ruth. Mudei para a casa da frente ontem. Estendeu levemente a marmita. Cozinhei demais esta manhã. Te vi lá fora mais cedo e pensei... Ela pausou, baixou o olhar para a barriga e voltou com ternura cuidadosa de quem entendia o que estava vendo. Pensei que você talvez quisesse alguma coisa. Minha boca se abriu. A primeira coisa que senti foi orgulho. Aquele orgulho quente de quem não quer ser visto precisando receber comida. O orgulho que te manda dizer: estou bem, obrigada, estou bem, mesmo com o estômago se comendo por dentro. As palavras já se formavam. Estou bem. E então o bebê me deu um chute forte, bem abaixo das costelas, como se dissesse: nem pense nisso. Fechei a boca. Olhei para a marmita. Depois para o rosto daquela senhora, olhos sem pena, apenas gentileza, estabilidade e paciência de quem não está aqui para me envergonhar, mas para ajudar. E algo no meu peito cedeu, como um nó que finalmente se desfaz. Peguei a marmita. Obrigada, disse. A voz saiu mais áspera do que eu esperava. Fui para o quarto. Abri a marmita. Caldo grosso, aromático, com peixe e verduras de folha. Arroz branco. Perfeito. Comi. No momento em que a primeira colher tocou minha língua, meu rosto congelou, porque comida não deveria parecer salvação. Uma mulher grávida na casa do próprio pai não deveria chorar sobre um prato de arroz por ser a primeira refeição de verdade desde ontem. Chorei e comi e segurei a barriga com uma mão e ali, naquele quarto que cheirava a poeira e injustiça, fiz uma promessa para mim mesma. Isso vai acabar. O que for necessário, isso vai acabar. Ainda não sabia que algo me encontraria antes de eu encontrar uma saída. Mama Ruth veio na manhã seguinte e na de depois. Ao quarto dia virou um ritual silencioso. Eu escapulia pela porta dos fundos às 9, depois que Flora se acomodava nas atividades matinais. E Mama Ruth estava lá, marmita na mão. Começamos a conversar. A princípio, assuntos superficiais. Depois, cada vez mais fundo. Sabe o que me surpreendeu mais? O quanto ela ouvia, sem se agitar, sem pressa para dar conselho, sem aquele olhar desconfortável quando sua história faz as pessoas sentirem culpa pelas próprias vidas confortáveis. Contei sobre Lagos, sobre a empresa de Stanley que faliu, sobre vender os sapatos bons e a bolsa para pagar a passagem de volta, sobre chegar ao quintal do meu pai com uma mala entre nós dois e a esperança de que família significava segurança. Numa manhã, Mama Ruth me contou a história dela. 26 anos atrás, eu estava grávida.
Meu marido havia perdido tudo num negócio que deu errado. Fomos morar com a família dele. A tia deles chefiava a casa e todo dia deixava claro que eu era um fardo. Ela pausou. Havia uma mulher na vizinhança chamada Mama Tid. Toda manhã deixava comida na porta dos fundos. Nunca batia forte, nunca fazia drama, só comida, quente, e ia embora. Fiquei em silêncio. Dei à luz um filho saudável. Meu marido foi se recuperando. Nos mudamos. Por anos tentei encontrar Mama Tid. Não consegui. Mama Ruth me olhou diretamente. Carreguei essa dívida por 26 anos. Toda vez que via uma mulher em dificuldade, me perguntava se era essa. Ela colocou a xícara na mesa. Quando semana passada entrei nessa rua e te vi parada naquela porta, com 7 meses de gravidez, com um rosto que carregava todo tipo de cansaço, ela pausou. Soube que era essa. Eu não estava preparada para o que viria. O filho dela, Jason, chegou na sexta à noite. No sábado de manhã, Mama Ruth me levou para o outro lado da rua. Foi a primeira vez em meses que entrei na casa de alguém e a normalidade me atingiu imediatamente. Sala limpa, ventilador funcionando. Precisei piscar por causa da sensação na garganta, porque havia esquecido que casas podiam ser simplesmente normais. Jason era profissional e quieto. Colocou as coisas na mesa, me pediu para sentar, começou os exames. Pressão arterial. Verificou 2 vezes sem dizer nada. Olhou para as pernas quando as tirei das chinelas e seu rosto se moveu do jeito que rostos de médicos se movem quando controlam o que realmente querem mostrar. Então pousou a caneta e me olhou diretamente. Favor, sua pressão está alta. Não em nível de emergência, mas perto do limite que não me deixa tranquilo. Ele pausou. Você está apresentando sinais precoces de pré-eclâmpsia, uma condição que pode progredir rapidamente nos últimos meses. Perigosa para você, perigosa para o bebê, agravada por estresse, má alimentação, descanso insuficiente. Ele me olhou com atenção. Se isso escalar, pode se tornar risco de vida para você e para a criança. O quarto estava muito quieto. Sentei com as mãos no colo e senti algo frio passar por mim. Não pânico, algo mais sério que pânico. A clareza fria de quem acabou de perceber o quão perto da beira estava sem saber. Mama Ruth disse, ela precisa vir morar aqui. Disse para Jason, mas me olhava. Já decidi. Tenho um quarto. Tenho comida. Quero você e Stanley aqui até esse bebê nascer com segurança. O orgulho voltou, automático. Não quero ser um fardo, Jason disse calmamente. Favor, às vezes aceitar ajuda é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer, especialmente quando uma vida que ainda não é sua depende dessa decisão. Olhei para a barriga. O bebê se mexeu, devagar, suavemente, confiando em mim. Tá bom, disse. Mal dava para ouvir. Tá bom. Voltar para arrumar as malas foi a caminhada mais difícil em muito tempo. Sabia que Flora faria uma cena. Contei para Stanley. Tinha medo de que resistisse. Em vez disso, ele me olhou por muito tempo
E o que vi no rosto dele não foi resistência, foi vergonha. Aquela vergonha específica de um homem que sabia que estava falhando com a esposa e ficou sentado nesse conhecimento sem fazer nada. Me diz o que empacotar, ele disse. Terminamos em 40 minutos. Tínhamos tão pouco que 40 minutos quase foi tempo demais. Flora estava no quintal quando saímos com as malas. Claro que estava. Blusa nova, brincos dourados, braços cruzados. O espetáculo completamente preparado. Então você está indo embora. Parei na frente dela. A olhei longa e diretamente. Não estou indo embora. Estou escolhendo. Passei pelo portão. Atrás de mim ouvi a voz do meu pai. Baixa, séria. Uma voz que não ouvia há 4 anos. Flora, entre agora. Precisamos conversar. Não me virei. Só andei para a frente, meu marido ao meu lado, o bebê rolando suavemente dentro de mim, em direção à casa do outro lado da rua, onde uma mulher que não me devia nada havia decidido me dar tudo. O que eu não sabia então, soube mais tarde pela vizinha Mama Titi. Bernard não dormiu naquela noite. Ficou deitado no escuro, revisando 4 anos, um por um. E 2 dias depois que fui embora, o contador ligou. A conta conjunta que Flora administrava continha um histórico de saques que Bernard jamais vira. 4 anos de transações. Valores que não correspondiam a nenhuma conta, nenhuma compra doméstica. Transferências no nome de Clement, o irmão mais novo de Flora, sempre sorridente, sempre encostado na parede, que de algum jeito sempre tinha um celular novo. Bernard ligou para o advogado naquela tarde. Espera, fica pior. Flora negou. Depois explicou. Depois chorou. Depois ameaçou ir embora. Bernard, para o choque de todos que o viram se encolhendo silenciosamente por anos, disse calmamente que não iria impedi-la. Flora gritou. Fez as malas. Desfez porque a família disse que ela estava por conta própria. Bateu na porta de Clement. Clement, que por 4 anos recebeu dinheiro daquela conta, disse à irmã que sentia muito, mas tinha seus próprios problemas. Flora dormiu no quarto principal da casa, que sentia completamente diferente de qualquer casa que ela jamais controlara. Porque o homem que lhe permitia o controle havia silenciosamente, firmemente e completamente retirado a permissão. Na casa de Mama Ruth, eu não sabia nada disso. O que eu sabia era a sensação de acordar num quarto limpo, com ventilador funcionando e encontrar café da manhã na mesa. Ovos, pão, chá, fruta. Sabia o que significava comer até me satisfazer e me reclinar sem sentir culpa. Sabia a sensação de Stanley saindo toda manhã para um emprego novo, modesto, estável, arranjado pela rede de Mama Ruth, e voltando à noite, cansado, mas não derrotado. O parto começou na terça à noite, 11 horas. Uma dor que descreveria depois
não como a pior que já senti, mas como a mais intencional, uma dor com motivo, o que a tornava completamente diferente daquele outro tipo de dor no qual eu havia vivido por anos. Aquele tipo sem sentido, que só toma e nada devolve. Às 4h17 da manhã, num quarto limpo, um som preencheu o ar. Pequeno, furioso, absolutamente seguro de si mesmo. Uma menina. Colocaram ela no meu peito e eu olhei para baixo. Havia me preparado, imaginado esse momento. Achei que sabia como ia se sentir. Não sabia. Não sabia que um rosto tão pequeno já podia parecer tão seguro de si mesmo. Franzindo a testa, boca bem aberta, voz absolutamente comprometida em ser ouvida. Stanley chorava abertamente e ninguém comentou, porque alguns momentos são maiores que a dignidade. Mama Ruth estava na beira do quarto com as duas mãos pressionadas na boca. Qual é o nome dela? Perguntou a enfermeira. Olhei para minha filha. Mãozinhas. Rosto furiosamente lindo. Olhei para Mama Ruth do outro lado do quarto. Chidima, disse. O quarto ficou em silêncio. As mãos de Mama Ruth caíram da boca. Ela abriu a boca. A voz afalhou. Tentou de novo. Ah, era esse o nome dela. O nome completo de Mama Chidi. Chidima. Pressionou a mão no peito. Como você sabia? Não sabia, disse. Olhei para minha filha. Só sabia. Algumas coisas não precisam de explicação. Alguns nomes viajam pelo tempo de maneiras que a lógica não consegue traçar. Um nome passado por uma cerca 26 anos antes, numa tigela de sopa. Carregado adiante por uma mulher que nunca esqueceu a dívida. Chegando agora, inscrito no rosto de um bebê nascido às 4 da manhã, de uma mãe que quase não sobreviveu para tê-la. Chidima, Deus é bom. Bernard veio à clínica naquela manhã com o chapéu nas mãos e os olhos vermelhos. Sentou ao lado da minha cama e ficou olhando para a neta por muito tempo, sem falar. Então o bebê agarrou seu dedo, aquele apertão pequeno e automático que recém-nascidos têm, ainda não uma escolha consciente, mas já absolutamente certo. E Bernard fez um som, não uma palavra, um som, baixo, partido, do tipo que vem de uma parte do homem que as palavras não alcançam. Pai, disse eu. Ele me olhou. Ela precisa dele. Precisa saber que tem um avô. Então, você precisa ser o homem que ela merece, não o homem que foi naquela casa por 4 anos. Mantive o olhar. Você me entende? Ele assentiu. Não conseguia falar, mas não desviou o olhar. Flora foi embora 2 semanas depois. Não foi um fim dramático, sem gritos, sem fogo. Fez as malas no carro de Clément e foi embora numa manhã tranquila, enquanto a rua ainda acordava. Os vizinhos olhavam de trás das cortinas. Mama Titi da sua cadeira baixa. Ninguém a impediu. Ninguém fingiu tristeza. A porta se fechou. O quintal ficou em silêncio. E esse foi o fim disso. O fim de 4 anos de uma mulher que entrou na casa com um grande sorriso e foi lentamente, metodicamente, fazendo ela ficar pequena demais
para qualquer outra pessoa respirar. Não com uma queda dramática, apenas com a consequência silenciosa e irrevogável de ter sido exatamente o que escolheu ser. Enquanto aqueles com quem contava para ficar em silêncio iam encontrando vozes, um por um. Começando pela filha que estava no quintal com a bandeja vazia e decidiu que estava cansada de ser pequena. 6 semanas após o nascimento de Chidima, sentei na varanda da casa de Mama Ruth. O bebê estava amarrado no meu peito, numa tela amarela clara que minha mãe havia usado, aquela que guardei no fundo da mala por tudo, por lagos e pela viagem de ônibus e pelos meses naquele quarto dos fundos. Nunca usada, só guardada. Naquele dia, atirei. Parecia certo. Chidima dormia sobre mim, pequena e quentinha, respirando o hálito lento de um bebê que ainda não tem motivos para desconfiar que o mundo não é seguro. Mama Ruth saiu e sentou ao meu lado. Não falamos de imediato. Ficamos sentadas do jeito que ficam 2 pessoas que disseram coisas importantes e agora têm o luxo do silêncio. Você está em paz? Ela perguntou no fim. Pensei honestamente. Não a resposta rápida, a verdadeira. Estou em paz, disse. Acho que a paz vem primeiro, a felicidade vem depois. Pressionei os lábios no topo da cabeça de Chidima. Senti o calor ali, a vitalidade, o milagre absoluto do momento presente de uma pessoa que quase não o viveu. Não porque o mundo foi cruel demais, embora tenha sido cruel o suficiente, mas porque uma mulher decidiu colocar comida do lado de fora de uma porta, e outra mulher, no último momento, escolheu recebê-la. Conseguimos porque alguém se lembrou de nós. E agora nós vamos nos lembrar de alguém. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Sério, isso significa mais para mim do que você imagina e me ajuda a continuar trazendo essas histórias toda semana. E me conta nos comentários, o que você teria feito nessa situação? Teria aceitado a ajuda ou o orgulho teria vencido? Porque, sinceramente, ainda me pergunto, quantos de nós teriam coragem de pegar aquela marmita? Leio cada comentário. Então, se você passou por algo parecido, se já ficou num quintal com uma bandeja vazia, de forma metafórica ou real, quero ouvir sua história. E se chegou até aqui, se inscreve. Toda semana tem uma história nova. E algumas são ainda mais difíceis que essa.